Deus no profeta Jonas, capítulo 3, e hoje nós trataremos da penúltima cena da vida deste profeta, Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo que vai até o verso 10, de 1 a 10. Jonas, capítulo 3, versos de 1 a 10. Apenas recapitulando o que nós já vimos até aqui, a palavra do Senhor nos diz que Jonas ele foi chamado para pregar aos ninivitas. Nós sabemos que os ninivitas eram uma ameaça ao Senhor, porque na sua tentativa de expandir o seu império, eles certamente passariam ali pelo povo de Israel, o que obviamente gerava um temor no coração daquelas pessoas. E Jonas, que já havia sido comissionado pelo Senhor para pregar a sua palavra, na época de Jeroboão II, ele sabia deste significado. Por isso, ele resolve não ir até Nínive, que ficava 800 quilômetros ao norte, mas ele resolve ir para uma região distante chamada Tarsis, que provavelmente ficava na Espanha, portanto mais de 1000 quilômetros distante. Então é como se Deus o chamasse para ele pregar aqui na cidade de Manaus, e Jonas decidisse ir para a Groenlândia, no extremo oposto. E aí então o Senhor soberanamente começa a agir na vida desse profeta. Esse profeta, ele desce então, ele resolve, ele decide no seu coração fugir da cidade do Senhor. Então ele desce a Jope, que era uma cidade portuária, ele paga a sua passagem, entra no navio e embarca para aquela terra muito distante. E ao longo da jornada, Deus soberanamente traz novamente esse profeta para o centro da sua vontade. Ele é utilizado pelo poder de Deus para a salvação, a conversão daqueles marinheiros que oferecem sacrifícios, fazem votos ao Senhor, e depois então coloca-o no ventre de um animal, de um monstro, e esse monstro então o leva até a praia e ele é vomitado. E aí então o Senhor pela segunda vez o chama. Vejam que o Senhor, ele mais uma vez insiste, porque soberanamente ele tinha este plano de alcançar a cidade de Nínive, que era uma cidade gigantesca, uma das principais cidades do Império Assírio. E aí hoje veremos então sobre essa ratificação, ou poderíamos chamar desse segundo chamado para o profeta e os seus desdobramentos. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e dessa vez foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Como estamos aqui, irmãos, já dito, estamos diante
de uma segunda chance ou um segundo momento em que o Senhor Deus, ele mantém o seu chamado para o profeta. E é claro que nesse sentido, o Senhor Deus mostra aqui a sua misericórdia na vida de Jonas, e é muito importante entender a história a partir de agora, tendo em mente a misericórdia de Deus na vida de Jonas. Porque Jonas, ele se dispôs a fugir da presença do Senhor, a ir para bem distante do templo, e as Escrituras Sagradas nos mostram que o Senhor o chama novamente, o coloca no ventre, no estômago de um monstro marinho, e ele então ali clama ao Senhor, o Senhor ouve a sua oração, e a palavra de Deus nos mostra então que Jonas, ele tem sobre si a misericórdia do Senhor. Na sua oração ele cita vários salmos, e aí então essa oração chega ao Senhor, e ele então recebe a misericórdia de Deus. Então é importante perceber o coração desse homem, a maneira como Deus o trata, e a maneira agora como ele vai tratar os ninivitas, a forma como ele age diante daquele povo. E esse texto, ele nos mostra claramente como que aquele povo, os ninivitas, reagem à mensagem. Então eu vou aqui inverter a ordem do capítulo 3. E eu quero começar falando sobre o arrependimento daquele povo, como eles se colocam diante do Senhor. E vejam que a base que nós encontramos aqui, isso está do verso 5 ao verso 8, é crer e arrepender. São duas palavras que estão aqui que vão demonstrar a disposição desse povo. Eles creram e se arrependeram. E é claro que nesse sentido, quando no verso 5 diz os ninivitas creram em Deus, precisamos agora trazer a nossa mente para aquilo que está lá em Efésios capítulo 2, quando diz: pela graça sois salvos mediante a fé, crer, e isso não vem de vós, esse crer não vem de vós, essa fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí então nós precisamos olhar para essa narrativa a partir dessa disposição bíblica, interpretar o que está acontecendo aqui à luz da própria palavra de Deus. Então, se aqui no verso 5 diz que os ninivitas creram, sabemos que aqui eles depositam a sua fé, e nós sabemos por que eles creram. Nós temos a visão que vai além da atitude dessas pessoas. Nós percebemos então que é obra de Deus na vida deles. E aí vejam que nesse texto também vai falar sobre arrependimento, e é interessante que esse arrependimento que está muito forte aqui no verso 8, quando diz: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E aí vejam só que o Senhor, ele contempla esse arrependimento, porque no verso 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Portanto, o que nós temos aqui é esse conjunto, o conjunto do verdadeiro avivamento. O que Nínive passa, sendo obviamente incrédula, é um perfeito, bíblico avivamento do Senhor. Hoje em dia nós temos a nossa mente confundida quanto a avivamento. As pessoas acham que avivamento é barulho, avivamento é falar em línguas, avivamento é ter dom de curas, avivamento é a igreja manifestar vários atos portentosos, quando nas Escrituras Sagradas nós não vemos isso. O que vemos nas Escrituras Sagradas, se referindo ao avivamento, é quando o povo tem consciência do seu pecado, é quando ele de fato se arrepende, ele tem noção de quem é Deus, de quem Ele é e do que Ele está fazendo. Por isso, um momento de frieza na igreja não é quando temos a impressão de que as pessoas cantam devagar, ou que não aparece nenhum milagre, passa-se 10, 15, 20 anos, não vemos nenhum milagre, nenhuma cura, então a nossa igreja está fria, ela está longe de Deus. Não, de forma nenhuma.
Até porque a igreja de Corinto, ela exercia os seus dons, mas ela estava longe do Senhor. Nós percebemos que uma igreja, ela está fria e longe do Senhor quando ela não tem consciência do seu pecado. É quando os membros da igreja não conseguem mais se envergonhar das suas práticas pecaminosas. É quando as pessoas da igreja, elas não conseguem mais entender quem é Deus e quem Ele é. E aí, a vida, entre aspas, cristã, ela passa a ser uma prática cínica. Ela é movida apenas pelos usos e costumes. Ela é movida apenas por aquilo que nós mecanicamente aprendemos desde a infância. Portanto, o que nós temos aqui é claramente o arrependimento dessas pessoas, porque creram no Senhor. Primeiro veio a fé, vejam só a ordem, primeiro eles creram. No momento em que eles creem, eles têm a noção de quem eles são e de quem Deus é, e aí então eles se arrependem. E vejam que o arrependimento que eles apresentam aqui, como todo arrependimento na vida do crente, é manifestação de temor. É quando nós temos consciência daquilo que o autor de Hebreus diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não há situação pior para a vida de um ser humano. E quando nós temos consciência desse Deus vingador, desse Deus que é santo, desse Deus cujo cálice da ira transborda por causa da maldade do pecado do coração humano, e quando percebemos que nós temos esse potencial e temos pecado desenfreadamente diante do Senhor, e sabemos que Ele está contemplando, Ele percebe, porque coram Deo, estamos constantemente na presença do Senhor. E quando então sentimos esse temor no coração e o desejo de não ter a ira do Senhor, mas a sua graça, a sua misericórdia, a sua comunhão, a sua companhia, isto é avivamento. É assim que uma vida individual pode experimentar o avivamento, é assim que uma igreja pode experimentar avivamento. Nós saberemos que a primeira igreja presbiteriana de Roraima passa por um avivamento, por um sopro poderoso do Espírito Santo, não porque agora vamos ter aqui atitudes espetaculares, mas porque o povo está contrito, está com lágrimas nos olhos, está com clamor e com choro, dizendo: Senhor, pecamos contra Ti, tem misericórdia de nós. E é claro que nesse sentido nós percebemos que esse arrependimento, ele traz atitude. Ele não é algo que surge apenas no secreto do coração, mas ele se manifesta em atitudes. Por isso, do verso 5 ao verso 9, vamos ver que aquele povo afligiu a sua alma, eles jejuaram. Porque o jejum não é uma prática mística para de alguma maneira impressionar a Deus e mover a sua mão. Vou fazer um jejum de 21 dias porque eu tenho um ministério de pregação, e aí então eu quero ser tomado pelo poder do Senhor. O jejum não é isso. Jejum é aflição da alma. Jejum é como colocar espiritualmente pano de saco, cinza sobre nós. Eu não quero comer, eu não quero beber, eu não quero nada. Eu quero ir aos pés do meu Senhor e ter dele a sua misericórdia. Por isso, o jejum ele foi acompanhado de uma outra prática que está associada ao jejum, que é a aflição da vida. Se o jejum é a aflição da alma, eles também manifestaram a aflição da vida, colocaram um pano de saco sobre si. Essa expressão pano de saco era um tecido feito de pelo de cabras, era um tecido grosseiro. Ele não era utilizado para roupa, ele era utilizado para cobrir, para proteger. Ele era um material muito rústico. E aí então eles tomam esse material que não serve para roupa, não serve para cobrir o corpo com dignidade. Eles então tomam e colocam sobre si, e eles pegavam então cinza, faziam um foguete, toda aquela cinza, e eles cobriam todo o corpo com cinza. Eles jogavam terra sobre si, e eles diziam: é isso que eu sou, é isso que eu mereço. Eles não ficavam dizendo
heresias do tipo: Cristo morreu porque você é a causa maior. Cristo não morreu na cruz porque você merecia salvação. Não. Eles não diziam: aqui estou, Senhor, né? Vem com a tua salvação, cá estou. O Senhor morreu porque eu tenho valor. Existem pregadores dizendo que Cristo morreu por causa do nosso valor. Que valor? Que valor? Os ninivitas, eles demonstraram na sua vida o que é o arrependimento. Não é a oração mecânica: Pai, perdoa as multidões do nosso pecado. Ei, irmão, que multidão é essa? Perdoa os nossos incontáveis pecados. Não dá para contar não? Então vai pelo menos com aqueles que você lembra. Confessa um a um ao Senhor. Avivamento, irmãos, não é barulho. Avivamento é choro, é pano de saco, é aflição quanto aos pecados. Aqui diz as Escrituras Sagradas, a partir do verso 5 do capítulo 3 de Jonas: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Esse levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, e esse rei certamente estava vestido de púrpura, estava vestido com tecidos finíssimos, com bordadura e botões de ouro, com uma coroa imensa. Ele tirou, ele se desnudou, ele ficou nu, e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Ele saiu do seu trono, tirou a sua roupa real e ele foi para a cinza, ele foi para o pó. Ele não estava no palácio, mas ele estava em algum lugar, assentado sobre a cinza e jogando cinza sobre a sua cabeça. E aí então, verso 7: fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto o homem como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Isto é avivamento. Isto é conversão. A conversão não é aceitar Jesus. O inferno está cheio de gente que pensa assim. Conversão é saber a podridão que eu sou e o que eu mereço de Deus, mas saber que Ele manifesta também a sua misericórdia como uma forte fresta de luz que ilumina minha mente e o meu coração, e eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. É por isso que o verdadeiro arrependimento, ele manifesta tristeza. A confissão de pecado tem que ser acompanhado de tristeza. Por isso Tiago, no capítulo 4, versos 1 a 10, ele diz assim: e veja que ele está escrevendo para a igreja, Tiago aqui: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Ou seja, você cobiça, mas nunca está satisfeito. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz:
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, né? Aquela vida dúbia, né? Ele acha que está na igreja e está no mundo ao mesmo tempo. Quando ele está, é totalmente no mundo, mas é esse ânimo dobre. Ele diz: limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quantas vezes, meu irmão, você já experimentou isso na sua vida? Responda aí ao seu coração. Quantas vezes você já chorou por causa dos seus pecados? Quantas vezes? Os ninivitas experimentaram a graça do Senhor e foram movidos a se arrepender, entendendo de fato quem era Deus e quem de fato eles eram. Por isso, tudo o que acontece é efetivado pelo caráter divino, que está no verso 10 que nós já lemos. Viu Deus o que fizeram e se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Eu sei que para alguns aqui está chamando a atenção a palavra arrependimento, não é? Deus se arrependeu e Deus se arrepende. Irmãos, essa palavra que foi traduzida para o português por arrependimento, ela traz a ideia de mudança, ou seja, muda aquilo que foi determinado. Aí você vai dizer de novo: mas Deus muda, Deus não é imutável. Irmãos, é importante nós entendermos o seguinte: quando nós entendemos sobre a vontade de Deus, sobre o seu poder, aí podemos entender a linguagem das Escrituras Sagradas. Existe uma vontade de Deus que é absoluta, ela é secreta, ninguém sabe, e só sabe quando acontecer. Essa vontade de Deus ninguém pode resistir. Quer um exemplo? Quem aqui sabe o dia da sua morte? Levante a mão. Pois é, mas Deus já determinou esse dia, e você não pode resistir. Quando chegar no dia, hora, minuto, segundo, você vai morrer, porque Deus determinou. Essa é a vontade soberana de Deus. Mas aqui, quando nós encontramos essa expressão que envolve a salvação, as Escrituras Sagradas não estão falando desta vontade, que é soberana, absoluta, secreta, ninguém sabe, mas está falando da vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Por isso nós entendemos as Escrituras Sagradas, quando lá em Jeremias 18, de 1 a 10, diz assim: palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhes estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no entanto, em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do mal que houvera dito lhes faria.
Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos agora cada um do seu mau proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. O que é isso? Isso aqui é a vontade de Deus revelada. Quando Deus diz assim, não matarás, é vontade de Deus, não é? Está escrito nas Escrituras Sagradas. Mas o homem pode desobedecer essa ordem de Deus? Pode, por isso ele peca. Então, quando se fala aqui da palavra traduzida por arrependimento, que significa dizer que Deus mudou a sorte, Deus mudou aquilo que havia sido proclamado, está baseado naquilo que está revelado nas Escrituras. Porque tudo que está revelado nas Escrituras, o homem, como tem feito, sobretudo os ímpios, eles podem contradizer a vontade de Deus. Então a regra é simples, Deus diz assim: se você peca, você está morto e por isso você vai para o juízo eterno. É o que Deus diz. Porém, se houver arrependimento, se houver conversão, se houver de fato um desejo por avivamento, Deus então vai colocar sobre ele não o que havia dito com relação ao pecado, mas nessa nova condição colocará sobre ele a sua misericórdia. Essa expressão arrependimento não é porque o Senhor Deus pensou assim: eu fiz isso, mas está errado, o que eu fiz está errado, eu preciso mudar. Não é isso. É naquilo que ele colocou na sua palavra. Aquele que crer e for batizado está salvo. Quem não crê já está condenado. Isso está revelado nas Escrituras. O que o autor está colocando aqui é esse princípio revelado nas Escrituras do Senhor Deus, conforme vimos lá em Jeremias 18, de 1 a 10. E é interessante que em Jeremias 18, de 1 a 10, o texto que nós lemos, ali fala da soberania absoluta de Deus, mas também da vontade de Deus revelada nas Escrituras. Qual é a soberania absoluta de Deus? Vocês são como um vaso nas minhas mãos. Eu destruo, eu construo, eu quebranto, eu edifico, da maneira como eu quero. Por outro lado, ele diz: agora vocês entendam, quando eu digo a uma nação que vou destruí-la por causa do seu pecado, e ela se arrepender, muda. Mas, por outro lado, quando eu digo, uma nação é abençoada quando ela vive a santidade, e essa nação cair em pecado e me afrontar, muda. Essa mudança é a palavra utilizada aqui, traduzida por arrependimento. Então não significa dizer que Deus se arrependeu porque tenha feito algo errado ou equivocado, mas é porque Ele já determinou esta lei nas Sagradas Escrituras. Quem vive deliberadamente no seu pecado irá experimentar o seu juízo, mas quem se arrepende experimenta a sua compaixão. É por isso que esse termo aqui, traduzido por arrependimento, está ligado à compaixão. Como eu disse, não significa dizer que Deus mudou do pior para o melhor no seu coração. Ele mudou, porque essa lei Ele instituiu na palavra. Por isso, toda essa mudança que nós encontramos aqui está intimamente ligado no caráter divino, não necessariamente no caráter humano, mas no caráter do Senhor. É por isso que foi a mudança do julgamento para a justificação. E isso está revelado nas Escrituras Sagradas. Significa dizer que Deus julga a todos como uma regra que está sobre todos, mas aquele que se arrepende, ele também terá sobre si a justiça do Senhor. Ele terá esta regra que se aplica àqueles que se arrependem. E vejam, tanto o julgamento quanto a justificação pertencem à justiça divina. Por isso a Bíblia utiliza essas expressões humanas para que entendamos um pouco, porque a verdade de Deus e a sabedoria de Deus está muito além da nossa própria sabedoria. Então o Senhor Deus utiliza palavras fáceis, palavras didáticas para que entendamos. Então quando as Escrituras Sagradas diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu, ou seja, Deus mudou do juízo para a salvação, como tinha dito, lhes faria.
Quando Deus disse que iria matá-los, não vai mais fazê-lo, porque eles se arrependeram, porque essa é uma lei do Senhor. Portanto, o Senhor não está fora de controle, não fugiu de suas mãos o controle absoluto. Ele é o Deus que mantém o seu poder. E o que nós temos aqui é a compreensão da história daquele momento dos ninivitas que experimentaram a graça do Senhor. E é por isso que no verso 9, quando os ninivitas dizem: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, ou seja, mudará conosco, em vez de trazer juízo, quem sabe nos trará salvação, e se apartará do seu furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe o Senhor Deus vai mudar essa condição de ira para misericórdia, e essa expectativa se cumpre, porque Deus havia determinado desta maneira. Quando há arrependimento, o Senhor Deus manifesta a sua misericórdia. E aí, irmãos, nós vamos entender que todo este processo, esta conversão, esse Deus que havia dito: vocês serão destruídos por causa do pecado, mas eles se arrependem, e aí então o Senhor Deus muda, e Ele traz sobre ele a justificação conforme prometido nas Escrituras Sagradas. Tudo isso foi possível por causa da proclamação do Evangelho. E aí, irmãos, nós vamos perceber a maneira como o livro de Jonas nos traz esse quadro, o quadro da proclamação. Versos de 1 a 4 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Irmãos, é interessante porque, em primeiro lugar, o livro nos diz que esta cidade era importante diante de Deus, e a importância não está neles. Por isso que nós precisamos ter essa mentalidade global das Escrituras Sagradas, essa interpretação pelas Escrituras. Não é que Deus olhou para Nínive e disse assim: nossa, mas que cidade especial, que cidade maravilhosa, poxa, eu quero que essas pessoas se transformem em meus servos, porque Nínive é uma cidade tão importante. Não. O que nós encontramos aqui já é a prefiguração da graça de Deus e da sua eleição. O que está embutido aqui é exatamente isto. Quando as Escrituras Sagradas nos dizem que Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la, na verdade o que nós temos aqui é a manifestação da eleição de Deus e da sua misericórdia sobre aquelas pessoas. E vejam que aqui o sentido dessa expressão mostra que Deus tem um plano para aquele povo. E por que Deus faz isto? Porque Deus é soberano. Por que Deus escolheu os ninivitas, aqueles ninivitas? Porque o Senhor Deus é soberano. Porque Ele decidiu fazer isto. Um povo que talvez 50 ou 60 anos depois, ou pouco mais ou um pouco menos, iria invadir ali Israel, iria destruir tudo, iria passar como um rolo compressor, mas agora o Senhor Deus, chamando um profeta teimoso, decide que aquele povo vai alcançar a sua misericórdia. E aí, irmãos, nós percebemos quão maravilhosa é a eleição de Deus para com os seus filhos. Porque o que nós encontramos aqui, irmãos, é uma pregação incomum. Em português, a pregação de Jonas, ela se limita a 7 palavras. Ainda 42 dias, 3 e 4, Nínive 5, será 6, subvertida 7. Um sermão com 7 palavras. E é interessante trazer para o conhecimento dos irmãos que no hebraico, na língua original, não são 7, são 5.
Só 5 palavras. E as Escrituras Sagradas nos mostram o conteúdo dessa mensagem. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele diz o seguinte: olha, daqui 40 dias Nínive será destruída. Não diz por quem. Não diz por quê. Não menciona a possibilidade de mudança e de arrependimento. Nada. E veja que esse tipo de pregação, e nós vamos entender o seguinte: estamos falando de Nínive, uma das cidades mais importantes do mundo então. As Escrituras falam que para percorrer Nínive eram necessários 3 dias. E é claro que possivelmente não é percorrer em linha reta, mas percorrer toda a cidade, o que já dá obviamente uma grande metrópole, uma cidade gigantesca. Jonas andou apenas 1 dia, significa dizer que ele falou apenas a 1/3 daquela cidade. Vocês imaginam Jonas entrando ali em Nínive, esquisitão, porque era hebreu, naquela cidade dos assírios, e aí ele pergunta: escuta, onde é que fica aqui a parte central aqui da cidade? Ah, fica ali. Ele vai, e a partir dali ele começa a circular aquela cidade, e ele circulando diz somente o seguinte: Nínive, daqui 40 dias você será destruída. Nínive, daqui 40 dias você será destruída. Você já pensou uma pessoa entra em Boa Vista, com uma roupa esquisita, começa a correr pela cidade dizendo: daqui 40 dias Boa Vista será destruída, daqui 40 dias, o que você faria com isso? Primeiro que você iria rir, é doido, é maluco. Como se não bastasse os doidos aqui de Nínive, agora vem maluco lá lá de Israel, agora vem hebreu também, maluco, falar aqui conosco. E seria motivo de riso. Como a grande Nínive, com todos os seus deuses mais poderosos do mundo, deuses que conduziam aquele império assírio para o domínio do mundo de então, como é que agora vem um hebreuzinho, de um paisico desse tamanho, que adora um Deus lá que ninguém sabe qual é o nome? E agora esse camarada vem aqui para dizer que nós seremos destruídos daqui a 40 dias. Irmãos, essa é a lógica humana. Essa deveria ser a lógica dos arminianos, que creem no livre-arbítrio, que acham que o homem tem participação na salvação, que acham que é o homem quem escolhe. Irmãos, usando sã consciência, usando o mínimo de inteligência, nós sabemos que seria impossível uma cidade inteira, desde o seu governador até o mais pobre, ter essa convulsão de arrependimento pelos seus pecados, diante do Deus de um hebreu, uma naçãozinha pequena, desprezível, que aquele império poderia passar como passou, como fez, poderia passar como um rolo compressor. Vamos até o Egito, tem que passar aqui pelos hebreus. Sai, o que é bom? Destrói tudo. Agora vem um camarada estranho, não sei se os ninivitas sabiam que ele havia passado alguns dias no ventre de um monstro marinho, de um peixe. Quem é esse aí? Ah, rapaz, você não sabe. Contam a história que esse camarada aí foi engolido por um peixe e foi vomitado lá na praia, aqui distante de nós, alguns quilômetros, muitos quilômetros de nós. E depois veio andando. Então lá dentro do estômago do peixe, né? Comprimido, depois vomitado. Aí depois todos esses dias andando pelo deserto para chegar até aqui. O sol fritou o cérebro dele. Agora ele está correndo por aí. O que nós temos que fazer? Pega, põe no manicômio. Irmãos, ninguém pode negar essa possibilidade, de tão inusitado que é esse ministério de Jonas. Para completar, Jonas certamente fez aquilo com uma má vontade que você não imagina. Porque nós vamos descobrir no capítulo 4 que Jonas não queria a conversão daquele povo de jeito nenhum. E eu vou especular aqui, irmãos, o texto não diz, então é pura especulação da minha parte, mas quem sabe Jonas não tinha na sua mente a imagem de Sodoma e Gomorra. Maravilha!
Daqui 40 dias o Senhor Deus vai mandar fogo sobre esse povo, vai mandar destruição sobre esse povo. Por isso eu vou pregar, rapidinho, meio correndo, uma mensagem que eles não vão entender. E ele simplesmente também demonstrou a sua má vontade. Então nós temos aqui um homem estranho, de uma nação desprezível, de um Deus, pela perspectiva de Nínive, pequeno e desconhecido, que estava ali trazendo uma palavra absolutamente maluca, e o próprio pregador, cheio de má vontade, não queria que aquela cidade se convertesse. E aí, irmãos, vem a pergunta: como não crer na soberania de Deus? Como não crer na eleição de Deus? Só um tolo não consegue ver isto. É nesse sentido que nós vamos entender o capítulo 2, verso 10, verso 9, quando Jonas, no ventre do monstro, do peixe, do grande peixe, diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferei sacrifício, o que votei pagarei. Aí a frase magistral: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor, não são aos homens, não são os homens que trabalham por ela, ao Senhor, somente ela. Monergismo, a palavra monergismo significa que o Espírito de Deus trabalha sozinho no processo de salvação, levando o pecador a Cristo pela vontade do Pai. Ao Senhor pertence a salvação. E aí é interessante porque, se nós perguntarmos, talvez para as nossas crianças, quando nós olhamos para o livro de Jonas, nos lembramos de quê? Eles vão responder lá: do peixe, né? Até para adulto, porque se eu perguntasse para você, irmãos, qual é a parte assim, que salta aos seus olhos em termos de atuação de Deus, de milagre, no livro de Jonas? Ah, pastor, 3 dias no ventre do peixe. Mas só que não é não, irmãos. Você sabe qual é o ponto, o milagre, a manifestação do poder de Deus, que só pode ser compreendida a partir do discernimento das Escrituras? É você dizer assim: apesar de Jonas, apesar da pregação, apesar da disposição dele, apesar do povo, apesar do contexto, Deus converte toda aquela cidade para si. Irmãos, esse milagre é incomparavelmente maior do que um homem sobreviver 3 dias no ventre de um peixe. E eu já disse isso para os irmãos, semana passada eu disse isso. Há casos registrados de pessoas que foram engolidas por cachalote e que permaneceram vivas. Então, foi um milagre? Foi, porque Deus é soberano, mas isso se repete. Agora, a conversão daquela cidade, por isso, irmãos, quando nós pensamos em termos de proclamação, de pregação do Evangelho, ela vai cumprir o seu papel conforme a vontade de Deus. Por isso nós devemos ser obedientes na pregação da palavra. E não é a estratégia que vai converter, não. Olha, está chegando o pastor Etenebaldo Alcântara Cabral, o maior evangelista do mundo, está vindo pregar. Eu tenho que levar o meu marido descrente lá. Eu tenho que levar. Irmãos, o que é isso? Nós estamos crendo em quê? Nós estamos crendo que Deus é soberano para fazer com que um adulto se converta pela voz de uma criança? E isso aconteceu, e é histórico. Isso aconteceu com Agostinho de Hipona, um homem que era devasso, um homem que odiava o Evangelho, e ele estava numa varanda cheio de dúvidas, e aí a voz de uma criança falou alguma coisa mais ou menos tipo: leia Romanos 8, leia Romanos 8. Não sei porque aquela criança falou isso. Aliás, sei, porque Deus é soberano. Ele ouviu aquilo, ele foi ler, leu e se converteu. Portanto,
não é a habilidade humana, porque Isaías passou 30 anos expondo de maneira clara acerca de Cristo, e provavelmente ninguém se converteu. Jeremias pregou de forma contundente, muitos profetas o fizeram e ninguém se converteu. Cristo veio a essa terra, se revelou e pregou. 120 pessoas ali. Significa dizer, irmãos, que a obra é de Deus, a obra é do Senhor, é Ele quem faz. Por isso, nós devemos obedecer. Você não tem pessoa que diz assim, eu não evangelizo porque eu não sei evangelizar. Como é que história é essa? Não, porque eu gostaria de evangelizar, sei lá, como o pastor fulano de tal, como evangelista. Ali. Que história é essa? Nós temos que cumprir o nosso papel apenas, temos que falar e testemunhar. O Senhor Deus é aquele que alcança os seus eleitos e demonstra condenação àqueles destinados ao terror eterno. É o Senhor Deus quem faz, não somos nós. Por isso, irmãos, não podemos ter essa ingenuidade de achar que pregador fulano, pregador ciclano, e que eles em si têm uma boa retórica, vou levar, pare com isso. A obra é de Deus, a obra é do Senhor. Por isso, o que conta é a ação de Deus, e como é que Deus age por meio da nossa fidelidade. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fidelidade, e o Senhor Deus, por pura graça, pura misericórdia, nos utiliza como filhos amados, que proclamam o evangelho, e assim alcançando aqueles que são eleitos. Isso estava tão forte na mente de Paulo, o apóstolo, esse conceito era tão forte na sua mente e no seu coração, que ele escreve assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Que me importa isto? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Vejam a percepção de Paulo, vejam o que ele entende no que diz respeito à pregação, conversão, proclamação do Evangelho. Por isso, irmãos, vem a pergunta: você tem pregado o Evangelho às pessoas? Não, né? Não tem. Por quê? Qual é a desculpa? Vergonha, não sabe, não tem oportunidade. Quando as Escrituras Sagradas dizem que nós temos que fazer isso em tempo e em fora de tempo, por que nós não evangelizamos? A resposta é simples: porque somos desobedientes, como Jonas foi na primeira vez. Quando nós olhamos para o que Paulo escreve aqui, uns pregam por inveja, insinceramente, etc.
Jonas, meus irmãos, está Jonas aqui. Vocês acham que Jonas estava naquela cidade? Eu amo os ninivitas, eu amo os pecadores, e eu quero que eles se convertam, e eu estou aqui para pregar o evangelho. Foi isso que Jonas fez lá em Nínive. Ele diz: eu amo essa cidade, ó pecadores, tornai-vos meus irmãos, ó pecadores. Não, ele estava lá com raiva, ele estava lá insinceramente, ele queria a destruição daquele povo. Como eu disse, apenas como conjectura, creio que Jonas lembrava-se de Sodoma e Gomorra, porque pelo menos a construção frasal ali lembra muito a frase dita pelo Senhor com relação à destruição daquelas duas cidades. Estava insincero ali, ele estava ali porque afinal de contas o Senhor Deus enviou e ele entendeu que deveria cumprir. Mas Deus alcançou aquele povo, porque, irmãos, todo este processo é efetivado pelo caráter divino e é possibilitada pela pregação do Evangelho. E quando nós entendemos este processo que Jonas experimenta aqui, nós vamos perceber que tudo isto que ocorre só acontece por causa de alguém, por causa de uma pessoa, por causa do Cordeiro de Deus. E o próprio Cristo, que está sendo proclamado aqui, com muita má vontade, com insinceridade, com muita rapidez, com desejo de que não se convertam, mas Cristo está sendo anunciado aqui. E nós percebemos que todo o acontecimento em Nínive, incluindo a sua conversão, aponta para o Cordeiro, aponta para Cristo. É por isso que em Mateus 12:41, quando Cristo responde aos religiosos que queriam um sinal de que Ele era o Messias, de que Ele era o enviado do Senhor, Cristo responde a eles dizendo: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Essa expressão do próprio Cristo demonstra claramente que a pregação ali era a pregação acerca daquele que é maior do que Jonas, e de que naquele lugar estava alguém que é muito maior do que Jonas, porque não foi Jonas que induziu aquele povo a se converter, mas foi a obra de Cristo. Aqueles ninivitas, ditos pelo próprio Senhor Jesus, eles se levantarão no juízo para julgar esses israelitas, esses que eram líderes religiosos. Você imagina essa cena? No caso de Jonas, ele dizia: eu sou o portador da verdade, eu conheço o Senhor, e agora vou falar para esses incircuncisos, esses comedores de carne imunda, esses pecadores, destruidores que querem destruir o meu povo, a minha religião, a minha fé, eu vou pregar para eles, eu, um judeu. E aí Cristo então mostra como a graça de Cristo, como a obra de Cristo, como não é Israel, nem Nínive, nem ninguém, mas é somente Cristo, que por Cristo e por sua obra, e por seu poder, e por sua graça, Ele fará com que os ninivitas, tão rejeitados pelos hebreus, se levante no dia do juízo para julgar alguns hebreus que não foram alcançados por teimosia pela graça de Cristo. Por isto não é Israel, não é a igreja, não são os crentes, mas é Cristo. Jonas, na verdade, foi um instrumento imperfeito para cumprir o propósito da eleição em Cristo Jesus. Porque, irmãos, aqueles ninivitas foram salvos por causa da morte de Cristo, porque Cristo viera até eles. Certamente, eles aprenderam por revelação do Senhor que tinham que matar o cordeiro para no cordeiro colocar os seus pecados e ter ali o perdão, porque o perdão dos pecados só acontece por meio de Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso quem está presente aqui, e
todo aquele acontecimento aponta para ele, e esse acontecimento, irmãos, vejam que coisa linda, todo esse processo de Jonas pregando, os ninivitas se convertendo, tudo isso para dizer que Cristo é maior do que Jonas, Cristo é maior do que todos, Cristo é o Deus Todo-Poderoso sobre nós. Portanto, o foco aqui não é Jonas. O foco aqui não são os ninivitas. O foco aqui é aquele que é maior do que Jonas. Cristo, o mediador perfeito para cumprir o propósito da eleição. Por isso que nós entendemos quando Cristo fala aos líderes religiosos: vocês serão julgados. Sabe por quem? Sabe por quem? Pelos ninivitas, que alcançaram salvação em mim, eu que sou maior do que Jonas. Por isso, podemos olhar para o capítulo 3 de Jonas e perceber que Cristo foi o motivo da redenção dos ninivitas. Os ninivitas foram salvos, não por causa da pregação em si, nem por Jonas, mas foram salvos por causa de Cristo, por meio de quem o Deus Todo-Poderoso manifestou a sua graça e a sua misericórdia. Capítulo 3 de Jonas, assim como todo o livro de Jonas temos aprendido, é Cristo, Cristo e Cristo. Quais são as aplicações que poderíamos fazer aqui? Eu quero trazer 4 aplicações para a nossa meditação ao longo desta semana. Primeira aplicação: o arrependimento deve ser demonstrado por meio de frutos dignos, irmãos. Mateus 3, capítulo 8. Ser crente é manifestar fruto de arrependimento. Ser crente é chorar pelos seus pecados e clamar pela misericórdia de Deus, que se encurva para nos perdoar e nos conceder graça. Sabe, irmãos, não há espaço para arrogância, não há espaço para vanglória. Eu não posso, de forma nenhuma, tentar me colocar acima de quem quer que seja. Muito pelo contrário, eu preciso entender que o arrependimento deve ser uma característica constante no meu coração. Não precisa se manifestar. Responda apenas no seu coração: quantos aqui gostariam de ver um avivamento em casa? Quantos aqui gostariam de ver um avivamento na nossa igreja? Quantos aqui gostariam de ver um avivamento em toda a igreja verdadeira de Cristo? Pastor, posso e devo orar por isto? Sim. E ore a começar de você mesmo. Como diz uma belíssima música: a começar em mim quebra corações. Começando por mim, que haja arrependimento, que o povo de Deus chore os seus pecados, reconheça quem é Deus e veja a sua misericórdia em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, por um lado, também devemos descansar, porque a garantia da nossa conversão e a preservação desta salvação em nós não está na igreja, não está no pastor, não está no conselho, mas está no Deus triuno. Está no Pai que nos elegeu, está no Filho que morreu por nós, está no Espírito Santo que nos revelou esse Evangelho, e esse Deus triuno nos preserva nessa jornada. Sabe por que você vai chegar ao céu? Não é porque você é bambambam, forte, e porque você é melhor do que outras pessoas. Você vai chegar lá no céu porque Deus te escolheu para lançar sobre si a sua misericórdia. E Deus já determinou: você vai chegar, meu filho. Por isso que quando se é eleito de Deus, ele pode até, num momento de insensatez, tentar sair da igreja. Deus vai lá e traz.
Pode trazer com um sermão, pode trazer com a morte de um ente querido, pode trazer com uma doença incurável. Mas Ele traz. Porque Ele ama. E não permitirá que os seus eleitos se percam. E essa é a garantia que temos. Por isso aqueles ninivitas lá, aqueles estarão no tribunal de Cristo, do seu lado direito, julgando os ímpios de Israel. Em terceiro lugar, irmãos, nós devemos proclamar o Evangelho para a glória de Cristo. Pare com essa história de que você deve pregar o Evangelho em primeiro lugar por amor aos pecadores. Pare com isso. Não crie ídolos no seu coração. O primeiro amor que eu devo ter na pregação do Evangelho é o meu amor para com Cristo, em manifestar a sua glória. É claro que ao pregar, eu estou demonstrando amor pelo pecador, e por vezes esse pecador de fato é alvo do meu amor. De fato, é um cônjuge, é um filho, é um pai, é um tio, é um primo, é um conhecido de longas datas. Claro, eu o amo, e o meu desejo é que ele também vivencie o prazer de estar em comunhão com Cristo. Claro, mas esse não deve ser o primeiro sentimento, não é esse o principal pensamento ou a principal motivação. A principal motivação deve ser o amor a Cristo. E irmãos, por incrível que pareça, Jonas demonstrou isso, ainda que de maneira incipiente, porque no verso 9 lá do capítulo 2 ele diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Em outras palavras, sim, Senhor, oferecerei sacrifícios de ação de graças a Ti, reconhecerei o Teu amor. Sim, Pai, eu o amo, então eu vou cumprir o que o Senhor determinou. Ainda que lá, com o coração muito atravessado, e o capítulo 4 vai nos revelar isso com mais contundência, mas proclamar o Evangelho para a glória de Cristo manifesta o meu amor para com Ele, e é isso que nos mantém. Quando um missionário ele sai da sua cidade, da sua família, do seu povo, da sua nação, e vai para uma outra, um lugar difícil, horrível, hostil, ruim, o que vai mantê-lo lá? Amor por aqueles que o perseguem? Não. É amor por Cristo. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, afirmamos: a bandeira de Cristo está fincada neste lugar, porque eu estou aqui e eu sou um servo do Senhor. Por isso, lá no seu trabalho, escola, crianças, prestem atenção nisso, lá na escolinha, viu, crianças? Quando vocês estão lá, adultos, na escola, na faculdade, no trabalho, quando vocês estão lá existe um servo de Cristo, a bandeira de Cristo, do Rei poderoso, está fincada ali, e a glória dele há de se manifestar. Devo fazer isso, como o próprio Jonas forçadamente reconheceu, oferecendo sacrifícios ao Senhor e reconhecendo a sua graça e a sua misericórdia. Em quarto e último lugar, irmãos, toda esta situação na nossa vida, o arrependimento, a garantia da nossa vida com Deus e o desejo de proclamar a Cristo, tudo isso só ocorre por causa de Cristo. Sem Ele, seria absolutamente impossível. E aí o nosso amor por Cristo deve aumentar mais e mais. Sabe por quê? Porque Ele fez isso voluntariamente. Ninguém o obrigou. Nós cantamos isso aqui. Que maravilha cantar aquela música. Ele mesmo se entregou por amor a você.
e apesar de nós, Ele há de nos levar seguros para a mansão eterna. E lá conheceremos Jonas, porque estará lá pela misericórdia de Deus, e conheceremos todos os ninivitas que se converteram, por causa da misericórdia de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Convido o presbítero Vicente, mano, para vir aqui e orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra que acabamos de ouvir. E Senhor, como o Senhor fala ao nosso coração, quando ouvimos, ó Pai, a Tua mensagem sobre a vida de Jonas, olhamos, ó Pai, para o nosso coração e vemos como temos feito tão pouco, Senhor. Ó Pai, pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa vida. E nós te agradecemos e te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é um Deus poderoso, santo, um Pai que mostra a direção de como devemos viver uma vida cristã. Obrigado pela Tua palavra, porque todas as vezes em que lemos a Tua palavra, nós somos edificados. Nós somos, ó Pai, confrontados. Por isso nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, Senhor, mais uma vez. E que a Tua igreja, que todos nós possamos sempre lembrar dos Teus mandamentos, dos Teus princípios, daquilo que o Senhor colocou na nossa vida, e como filhos possamos segui-lo até o dia em que Jesus voltar e levar, ó Pai, a noiva. Por isso nós te louvamos, em nome de Cristo. Amém. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a atuação do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, sobre a vida da Igreja de Cristo, que hoje, no domingo, no primeiro dia da semana, se reuniu ou ainda se reúne para cultuar a Cristo até que Ele venha. Maranata, vem Jesus e leva-nos para si. Esse é o nosso desejo. Amém.